Então, a gente já falou bastante sobre tudo do sistema endocannabinoide, e uma coisa interessante que nós não aprendemos nos bancos da Faculdade de Medicina foi justamente a presença desse sistema endocannabinoide, que foi uma coisa que me deixou feliz, né? Porque se nós produzimos, o nosso corpo produz essas substâncias, como é que as pessoas podem ter um preconceito contra essas substâncias? Isso não é engraçado? É interessante, né? Mas eu também acho que a gente teve um avanço muito grande na neurociência nos últimos 20 anos, né? E eu me formei em 2004. O grave é que os médicos hoje ainda não estão aprendendo sobre o sistema endocannabinoide. Não aprender em 2004, pelo avanço que a gente já tinha, acho que era um problema, mas ainda era muito incipiente esse avanço, né? O problema maior para mim está no fato de que a gente poderia ter aprendido mais sobre o sistema endocannabinoide muito antes, se não fosse a proibição tanto do uso, mas também das pesquisas, né? Exatamente. Ficou muito difícil fazer pesquisa de um produto que não existe no Brasil, porque oficialmente não tem plantação de cannabis no Brasil, então você não consegue obter o extrato de uma forma, como você mencionou antes, equalizada e homogênea, para que todos os pacientes recebam exatamente a mesma coisa. Então fica muito difícil produzir um estudo científico, né? Porque cada um usando um óleo de uma origem diferente não daria certo. Eu acho que esse é um dos gargalos que a gente tem, que é a padronização dos óleos, né? Você tocou num ponto que é central, que isso é ruim para o paciente. Para a gente já é difícil, que é médico, mas a gente consegue fazer cálculos, né? Para um paciente que não tem a obrigação de conhecer as formas de fazer esse cálculo e que muda de remédio, é muito difícil, é muito mais complexo fazer o uso de um remédio que cada vez que você muda de fabricante você muda a dose, você muda a formulação. Isso, sem dúvida, é um dos grandes desafios do uso terapêutico, né, dos derivados da cannabis, né? E também tem muito preconceito, né? Porque nós crescemos com aquela ideia dos maconheiros da turma, né? Tinha aqueles maconheiros que a gente tinha um mega preconceito contra eles. E a gente descobre hoje que também somos endomaconheiros, já que nós produzimos essas substâncias no nosso corpo. Que vergonha! Shame on us! E algumas teorias falam exatamente disso, né? Assim, exatamente porque a gente produz esses endocannabinoides, né? O estresse crônico que a gente gera no nosso corpo, com a alimentação, com o nosso estilo de vida e com outras patologias, acaba fazendo uma diminuição da produção dos endocannabinoides e, de forma empírica, um grupo de pessoas vai buscar outras formas de ter acesso a essa, assim como a gente estudou de forma... Isso a gente estudou na faculdade, por exemplo, das crianças que comem barro ou comem ferro por estar procurando, empiricamente, né, formas de ter acesso àquele elemento que está faltando quando elas têm uma síndrome anêmica. Da mesma forma, provavelmente, os pacientes que vão fazer fazem esse uso, e claro, é importante que... Inclusive o preconceito e o desconhecimento que a gente teve fez com que a gente não conseguisse mediar para que esse uso não virasse um uso abusivo, né? Exatamente, o uso especialmente especialmente da cannabis fumada, né? A gente não recomenda cigarro de espécie alguma para ninguém, Exato, né? Cigarro não é bom, nesse sentido a gente evoluiu bastante, né? Claro que a gente precisa entender melhor as formas seguras de inalação, né? Mas inalação é uma via de administração também, né? É uma via possível. E é uma via muito bom, por exemplo, os pacientes com dor, porque eles podem fazer o uso imediato caso eles tenham uma crise de dor agora, por exemplo. Assim como pacientes em crise de ansiedade, que também podem fazer o uso mais imediato da forma inalatória, mas a gente precisa realmente entender, né? Existem muitas dúvidas sobre os vaporizadores, o quanto eles podem ou não ser seguros, que tipos de vaporizadores são mais seguros. A única coisa que a gente já sabe que não é seguro é a forma inalatória a partir da combustão. Porque cigarro, além né? dos canabinoides, e sim, a gente tem acesso aos canabinoides, né, no cigarro, eu brinco que uma das coisas que a gente tem que discutir para desestigmatizar as drogas é parar de mentir e falar que droga não é bom. Aí a gente vira para um adolescente e fala, cigarro não é bom, aí ele fuma, acha bom e fala, olha o louco falando que cigarro não é bom, cigarro é bom sim, acabei de experimentar e achei bom. Então, você tem sim acesso aos canabinoides. O problema é que esse uso não pode ser considerado
medicinal porque ele é danoso, né? Junto com os canabinoides, eu tenho subprodutos da queima vegetal, eu vou ter metais pesados que podem estar isso é interessante, né? Voltando um pouco agora para falar dos metais pesados, a cannabis ela é um limpador de solo. Ela é utilizada em outros países onde isso já é possível como cultura de transição, muitas vezes, para recuperar o solo, né? O que significa isso? É isso, ela tira tudo que tem no solo. Então, se tiver metal pesado, isso vai estar no remédio. Se tiver agrotóxico, isso vai estar no remédio. E por isso esse uso da forma desregulada que a gente faz, né? Ou seja, sem controle de qualidade dos produtos, fazem com que, infelizmente, a gente acaba tendo acesso a uma cannabis de baixíssima qualidade, né? E essa cannabis de baixíssima qualidade vem junto com metais pesados, agrotóxicos, exatamente assim, outros produtos que são colocados, inclusive para enganar o usuário, porque não tem controle de qualidade. Não tem controle, né? Baseado não tem controle de qualidade. Assim como acontecia com o álcool durante a lei seca americana, né? Exatamente. Semanalmente tinham relatos de intoxicação nos Estados Unidos quando havia a lei seca. A única coisa que a lei seca americana conseguiu fazer foi construir uma máfia super poderosa que a gente conhece até hoje. O Al Capone é fruto disso, né? O Al Capone é fruto disso. Como é que a gente destruiu o império do Al Capone? Legalizando e regulando o uso do álcool. E aí começamos a ter acesso a álcool de qualidade, tem controle sanitário da produção de álcool, intoxicações com metanol, como ocorriam nessa época, são muito mais raras hoje. Até porque o próprio usuário não vai, de livre, espontânea vontade e consciência, procurar um produto tóxico. Mas no Brasil tem o uso, por exemplo, de cigarro... cigarro... Fugiu a palavra agora, gente. Cigarro... Clandestino, vindo do Paraguai. Cigarro, eu não queria falar Paraguai para não estigmatizar o Paraguai, né? Eu queria falar de cigarro falsificado. É isso que eu quero dizer. É isso assim. Aqui no Brasil tem o uso de cigarro, mas o fato é que a gente tem um mercado formal... E, de novo, fumar não é bom, né? Mas fumar não faz bem, não é que não é bom. Né? Fumar não faz bem, né? Mas... fumar algo falsificado é pior ainda. Se você for parar para pensar, esse mercado no Brasil, por maior que ele seja, em comparação ao mercado formal de cigarros, ele é muito pequeno. Ainda tem outro lado, né, que o mercado formal recolhe impostos. Né? E recolher imposto é uma grande coisa para o governo. Então, quem sabe, a partir desse projeto de lei que está tramitando por aí, não seria uma coisa bacana, né? Já legalizar a produção, fazer o controle desse produto que vai ser feito e recolher imposto, né? Que vai ajudar a todo mundo. Imposto né? só não, né? Para a sociedade. Com toda né? certeza. Isso reverte na sociedade. Alguns estados né? americanos, e a gente está falando, por exemplo, da Califórnia. A Califórnia, se fosse um país, seria o 5º ou 6º PIB do mundo. Ou seja, a Califórnia é mais rica que o Brasil. E o PIB da Califórnia cresceu a alguns pontos com a legalização desse mercado. Né? E o Brasil hoje se nega a ter acesso a um mercado que ele tem vantagens que outros países não têm. Ou você acha que a luminosidade no Canadá para a planta é melhor do que a gente tem no sertão, no semiárido. O semiárido não é considerado polígono, não é tido como polígono da maconha. Imagina se em vez de maconha que vai ser vendida para o tráfico, a gente tivesse largas plantações sérias, reguladas, regulamentadas, para o uso medicinal. Exatamente. Né? Numa população, num lugar que tem uma população pobre, que precisa, hoje, diferente das formas que a gente tentou resolver o semiárido no passado, né? Ultimamente, as perspectivas se dão para que a gente, em vez de resolver o semiárido, que a gente se adapte ao semiárido e coloque lá coisas que são produtivas naquela terra, onde tem uma população pobre, uma terra que é pobre a partir de um determinado referencial, mas talvez a partir de outros referenciais, ela é uma terra super produtiva. Né? Não produz cana-de-açúcar, mas pode produzir cannabis. Exato. Né? É só saber escolher o que plantar. A gente estava falando, por exemplo, dessa questão dos impostos e do quanto isso pode ter um benefício para a saúde, mas também para a economia do país. E olha que a gente está no momento em que a gente precisa de estímulos para a economia do país, né? Mas o grande problema é que a gente não está atrás só da Califórnia, que seria um PIB que tem um PIB maior do que o do Brasil.
a gente hoje está atrás de quase todos os países da América Latina que já estão avançando nessa expertise. E não tenha dúvida, quem mais cedo entrar nesse mercado, e aí eu estou falando agora de dinheiro, né? Estou falando do que tá faltando uma aqui, indústria né? que a gente, exato, de uma indústria que podia ajudar, não só tornando outras pessoas ricas, já que a gente vai falar disso mesmo, né? No capitalismo a gente não pode tirar o fato de que as pessoas vão ficar, mas também vai trazer empregos, né? Com certeza. Vai talvez a gente colocar no mercado formal milhares de pessoas que hoje trabalham nesse mercado de forma ilegal, né? Eu lembro de um filme, um documentário falando sobre o Rio há alguns anos atrás, que no Rio de Janeiro hoje não, né? Naquela época, né? É um documentário, são retratos de uma guerra particular, se eu não me engano. Não sei se vocês já assistiram esse documentário. Assistam, é um documentário que fala sobre a violência no Rio de Janeiro, da polícia, não sei se eu vou botar isso aí não, mas fala um pouco. Ele usa como fator, aquela coisa do sequestro do ônibus no Jardim Botânico. E aí ele vai discutir o quanto o Rio de Janeiro hoje, assim, se eu não me engano, assim, de forma direta, o tráfico hoje emprega 200 mil pessoas na cidade do Rio de Janeiro. De empregos diretos. A gente não pode dizer que isso não é... E aí como é que a gente destrói? Com arma isso? É emprego, gente. Se eu tenho uma empresa e se eu estou fazendo obra e o meu pedreiro morre, eu faço o quê? Eu contrato outro pedreiro. A gente tem uma indústria. E se a gente legalizar essa indústria? E se a gente transformar isso em renda e, de novo, né, em regulação? Regulação com regulamentação. E o que a gente não está falando não é sobre a liberação do oba-oba. Muito pelo contrário. De novo, diminuir os 2 pesos e 2 medidas. A gente precisa regular o acesso das crianças ao açúcar. A gente precisa regular o acesso ao álcool. A gente precisa regular o acesso à cannabis. Não é brinquedo, é droga. É droga que pode, como várias outras drogas, a gente é médico, a gente compra remédio na drogaria, né? Que podem fazer bem, mas que também podem fazer mal. Com certeza. Né? Anticoagulante pode salvar a vida e pode matar alguém. As outras drogas são iguais. E a cannabis não pode ser negligenciada nesse sentido, né? Ela precisa ser aprovada, porém regulada, para que seja feito um uso comedido, não abusivo, né? E a gente não está aqui advogando o uso do uso recreativo, o uso social, que isso vai ser um outro momento. Isso é um né? outro papo, inclusive porque entre o direito à recreação e o direito à saúde vem em primeiro lugar. Com toda certeza, que está sendo né? negado. Exato, e aí a gente está negando hoje o direito à saúde das pessoas, né? Nós vamos falar mais sobre esse assunto em breve. Até o final do ano nós teremos uma masterclass em que nós vamos discutir essas atualizações, dessas novidades que estão vindo no ano de 2021. Aguardo vocês lá.